Enciclopédia do Corpo Humano, Glândulas e Hormônios. Não estamos entrando num universo de arte psicodélica. É exatamente o oposto. Este é o mundo real. Estes cristais são hormônios. Eles nos controlam em todos os momentos de nossa vida. Eles são a ponte entre o interior do nosso corpo e o mundo exterior. Os hormônios determinam quando nos sentimos zangados e quando estamos felizes, a nossa altura, o nosso sexo e quando faremos amor ou guerra. Essas são as substâncias químicas que controlam o ritmo de nossas vidas. Todos possuímos um ritmo diário, um ciclo natural de 24 horas que controla nosso corpo. O relógio biológico é geralmente o pano de fundo de nossa vida. Ele funciona silenciosamente junto com as outras rotinas diárias: acordar, comer, dormir. Mas este relógio não foi criado para lidar com viagens aéreas. Alterar um relógio de pulso para um novo fuso horário leva apenas alguns segundos, mas o relógio biológico não pode ser ajustado tão facilmente. Enquanto nosso relógio interno se ajusta gradualmente, sofremos dias de cansaço e desorientação, os sinais clássicos de uma enfermidade típica do século XX, jet lag, ou desorientação temporal. O jet lag é um efeito colateral da guerra química dentro do nosso corpo, uma colisão entre os hormônios que controlam o relógio biológico. O cérebro possui um sistema de controle instantâneo, os sinais elétricos que piscam ao longo da rede de nervos. Um pouco mais lento, porém igualmente importante, é o nosso sistema de controle químico. Os comandos surgem de diversas glândulas. Cada uma delas secreta mensagens químicas diferentes, os hormônios. O pâncreas é uma glândula responsável pela digestão dos alimentos. Ele ejeta hormônios em um labirinto periférico de vasos sanguíneos. Todos os dias, um fluxo crescente e decrescente de hormônios em nosso sangue rege nosso ritmo diário. Qualquer interrupção torna-se um problema sério para Chris, um piloto de aviação comercial. Ele voa 16 mil quilômetros por semana e acerta seu relógio em vários fusos todos os dias. Chris lida com a diferença de horários, comendo e dormindo de acordo com os horários estabelecidos em seu ponto de decolagem. Os passageiros que desembarcam em um fuso horário diferente não fazem isso com tanta facilidade. Seus relógios biológicos precisam ajustar-se. Se o corpo humano possuísse apenas um relógio biológico, adaptar-se não seria tão difícil. Mas nosso corpo possui muitos relógios internos, pois glândulas diferentes seguem sua própria programação de produção de hormônios. Em casa, as glândulas de Chris trabalham em harmonia. Elas coordenam suas atividades para que seu corpo esteja pronto para as atividades todas as manhãs. Isso determina o ciclo fundamental do sono e do despertar. Todas as funções do corpo humano mudam para o dia e para a noite, e até para uma estação e para outra, sob a influência de nossos relógios biológicos. Sem molas, engrenagens ou ponteiros, essa obra de arte biológica fica nas profundezas do cérebro, numa região chamada hipotálamo. Aqui, 2 minúsculos feixes nervosos funcionam a um ritmo diário, o tic-taquear incessante do relógio biológico humano. Como qualquer relógio, ele precisa ser revisado periodicamente e ajustado se necessário.
Essa é a tarefa de uma glândula situada em outra região cerebral, às vezes chamada de terceiro olho, a glândula pineal. Durante a noite, ela libera o hormônio melatonina. A produção desse hormônio cessa todas as manhãs assim que os olhos entram em contato com a luz do dia. O nível decrescente de melatonina nos desperta. O amanhecer acerta continuamente o relógio interno de Chris para um ritmo de 24 horas. Seu cérebro tenta manter todos os ritmos corporais em ordem através da glândula pituitária, ou hipófise, a glândula-chefe. Essa minúscula protuberância de tecido que pesa apenas 7 gramas exerce um imenso poder sobre todo o corpo. Ela libera 6 hormônios diferentes, cada um deles com uma tarefa específica. Um desses hormônios auxilia no crescimento do corpo. Mas a maioria é produzida para acionar outras glândulas nas partes inferiores do corpo. As instruções químicas avisam essas glândulas para produzirem seus próprios hormônios. Como resultado, diversos hormônios permanecem em funcionamento em partes diferentes do corpo de Chris durante vários momentos do dia. Todas as manhãs, a hipófise de Chris aciona 2 glândulas suprarrenais localizadas nos rins. Elas ajustam seu corpo e cérebro para seu melhor desempenho durante o dia. Ocultas sob uma camada de gordura, as suprarrenais são, na verdade, 2 glândulas diferentes, uma dentro da outra. A camada externa dá início ao ciclo diário dos hormônios. As glândulas suprarrenais de Chris começam a produzir o hormônio cortisol nas primeiras horas da manhã. A produção atinge seu nível mais alto quando ele desperta. Quando a produção do tônico matinal decresce, a parte interna da glândula suprarrenal começa a liberar os hormônios de alerta, a adrenalina e a noradrenalina. Estamos decolando da pista esquerda 26, partindo de Gatwick, e voaremos primeiro a 900 metros de altitude. Entendido. Os auxiliares estão preparados como solicitado. A pista está seca e o tempo é bom. Pilotar um avião pode ser estressante. Chris conta com seus hormônios suprarrenais para manter sua mente e corpo em forma impecável. Uma súbita ameaça provoca um drástico aumento desses hormônios, mesmo quando o desastre ocorre num simulador de voo. A adrenalina nos faz sentir medo e a noradrenalina nos torna zangados. Elas são produzidas juntas e por isso podemos sentir medo e raiva ao mesmo tempo. Quando pressentimos algum perigo, o cérebro envia sinais nervosos diretamente à glândula suprarrenal, acionando um fluxo instantâneo desses hormônios que provocam medo e raiva. Quando estamos acordados, as moléculas dos 2 hormônios estão correndo em nossas veias. Essas substâncias químicas são quase idênticas, apenas um átomo separa medo e raiva. Flaps. 15 Eles atingem níveis máximos quando estamos sob estresse. Esses hormônios ajudarão Chris e Tim, seu copiloto, a lidar com os problemas que o simulador de voo possa apresentar, sejam eles quais forem. Está pronto para decolagem. Normalmente, a glândula suprarrenal secreta 4 moléculas de adrenalina, nosso hormônio do medo, para cada um de nossos hormônios da raiva.
No entanto, o hormônio da raiva tem uma função positiva. A noradrenalina nos mantém alertas e auxilia na concentração. O piloto de um 757 com 200 passageiros a bordo, ao se deparar com um incêndio no motor durante a decolagem, precisa estar na melhor forma física. Ajuste de propulsão. 80 nós. Confere. 23. Temos um incêndio no motor. Mude para 17. Confirmando incêndio no motor vermelho. O cérebro de Chris é o primeiro a notar o alarme. Seu sistema nervoso reage imediatamente. Ele envia comandos aos músculos que estão manejando os controles. Instantes depois, o hormônio suprarrenal invade seu corpo. Um piloto treinado pode aparentar tranquilidade, mas não há como controlar a torrente interna de hormônios. A respiração torna-se mais rápida e profunda, fornecendo mais oxigênio. As pupilas de Chris se dilatam para melhorar sua visão. É 18. Virando. Abaixar flaps. Flaps abaixados. A saliva e o muco secam, aumentando o espaço das passagens de ar para os pulmões. O coração de Chris bate mais depressa, fornecendo mais sangue para o cérebro e músculos. O aumento da transpiração resfria o corpo. Os músculos se tensionam e se contraem numa preparação para movimentos rápidos ou vigorosos. Funções secundárias, como a digestão, são adiadas para economizar energia. E o controle também queimou. Informe. APU. Até o sangue sofre alterações. Agora ele se tornou mais eficiente no combate a infecções e pode coagular mais rapidamente. É. 50. 30. 20. O sangue de Chris foi inundado com adrenalina e noradrenalina durante toda a emergência simulada. Mas assim que a tensão passa, os hormônios param de ser secretados e são eliminados. Em 10 minutos, seus níveis terão voltado ao normal. Torre 1, 2, 3, confirme. Não temos fogo externo no visor. Os bombeiros estão a caminho. Mesmo antes de nosso nascimento, os hormônios começam a estruturar nossa vida. Este feto de 9 semanas, visto dentro do útero da mãe através de uma ultrassonografia, se movimenta e gira sob a influência do hormônio do despertar, o cortisol.